Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Palavra do Senhor. Feche teus olhos, curve a tua cabeça, Pai. Glorioso e eterno, mais uma vez nós te pedimos, guia-nos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua verdade, pela tua justiça e pelo propósito do Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos conceda agora do teu Espírito Santo, nos guiar, nos direcionar, nos instruir, Pai, na tua palavra. E que nós possamos aqui nessa noite, Pai, estar com os nossos ouvidos, Pai, espirituais, atentos à tua palavra. Que o nosso coração e a nossa mente, Pai, neste momento, esteja desprendido das coisas lá fora, Pai, para tornar ele, Pai, somente a Ti, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, nos alimenta, nos leva, Senhor, aonde o Senhor quer nos levar. Abre os nossos olhos espirituais e nos conduza, Senhor, pela vereda da Tua justiça. Nós oramos, Deus, e Te agradecemos. Usa-me, Pai, como instrumento nessa noite para trazer essa mensagem ao Teu povo, Pai, ao Teu rebanho, em nome de Jesus. Sejamos nós, nessa noite, Pai, mais uma vez, alimentados pela Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, aqui uma passagem no qual praticamente toda a igreja conhece, aonde esse homem chamado Jonas, ele é levantado por Deus para ir pregar contra uma cidade. E ali, quando ele recebe a instrução do Senhor, ele ouve, né, a ordenança do Senhor. Ele ouve, mas em seu coração ele já sai fora, ele já não... Olha só, no primeiro e segundo versículo que diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, uma ordenança. Quando é uma ordenança, o Senhor quer que nós venhamos a cumprir ela, venhamos a obedecer, certo? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. O que o Senhor tem quando ele dá essa ordenança para Jonas? O Senhor tem pressa. Por que o Senhor tem pressa? Porque lá naquela cidade tem muitas almas que precisam se render aos seus pés. E se passar por mais tempo, aquelas almas vão se perdendo e talvez ela nem encontre mais uma solução, uma saída ou salvação. Então Deus dá uma ordem para Jonas. Jonas, ouça o que eu estou te falando. Vá à cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregue contra ela. É uma ordenança, uma orientação, mas vá depressa. Não é amanhã, não é depois. Eu estou te ordenando, é agora. Irmãos, hoje, muitas das vezes, nós estamos da mesma forma que Jonas. Quando Jonas recebe isso, ele obedeceu a ordenança do Senhor? Ele não obedeceu. O que ele fez? Ao invés de ir para a direção que Deus dá, ele vai para o outro lado. Ele vai para outro sentido. Ele tomou um caminho mais difícil. Hoje nós podemos ver a situação no qual enfrentamos hoje, mas por quê? Por causa das nossas escolhas.
Por causa da desobediência que nós temos com Deus. Deus nos ordena, nos direciona, nos ensina certas coisas, mas nós estamos ainda com a mente fechada, com os olhos fechados, acerca do que Deus está falando. E Deus está ordenando, mas nós queremos seguir o outro rumo. Nós queremos seguir outro caminho. E esse caminho que nós estamos procurando seguir é um caminho totalmente destoado do Senhor, é um caminho que o Senhor não está presente. Quando Ele dá essa ordenança, é porque tem propósito. É porque tem propósito. E Deus quer te usar, Deus quer te levantar. Irmãos, quantas nós podemos olhar? Tem Jonas, tem Moisés, tem Abraão, tem Paulo, tem João, tem várias pessoas, inúmeras pessoas na Bíblia, que elas são instrumento do Senhor. Elas não ficaram no anonimato. Mas vem cá, inúmeras pessoas estão no anonimato, mas estão na presença de Deus. Inúmeras pessoas estão no anonimato, mas estão vivendo o propósito de Deus. Sabe, aí as pessoas, elas olham para a situação, ela olha para Deus, ouve, mas por que Jonas faz isso? Jonas, aparentemente, ele tem um motivo para desobedecer a Deus. Aparentemente, ele tem um motivo, no qual ele se julga que é certo. Hoje, irmãos, a igreja num todo, ela está vivendo da mesma forma que Jonas. Deus ordena, vai por um caminho, vai por essa direção, que eu estarei com você. Mas ele prefere o caminho contrário. Ele procura seguir outros caminhos. E aí, como que fica? Será que Deus está se agradando da desobediência do homem? Será que Deus está agradando das suas escolhas? Do que você está fazendo com ela? Desrespeitando a palavra de Deus? Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Nós precisamos nos atentar. Nós vamos decorrer aqui, olha só, depois nós vamos voltar para Jonas. Em Êxodo capítulo 3, voltem no comecinho da Bíblia aí. Êxodo capítulo 3. Verso 10. Depois que Moisés encontra Deus na sarça ardente, olha só, o que Deus fala para ele. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas, porém, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Irmãos, quando Deus fala, Deus ordena, nós criamos as situações difíceis. Nós mesmos colocamos obstáculos em cumprir. Nós mesmos colocamos dificuldade nas coisas. Sendo que o tão simples é obedecer a Deus, o tão singelo é obedecer, é estar debaixo das poderosas mãos de Deus e de sua palavra. Mas nós, como seres humanos, como os donos da verdade, nós procuramos um outro caminho. Nós queremos seguir um caminho mais difícil, mais tortuoso. Parece que o caminho que o Senhor dá, ele é muito fácil. Não vou para esse caminho, não, que esse aí está muito fácil. Eu quero procurar uma coisa mais difícil, mais trabalhosa para mim fazer. Aí o Moisés, ele fala para Deus: Senhor, quem sou eu para me apresentar perante um faraó? Quem sou eu? Sabe, irmãos, nós mesmos temos essas situações dentro de nós. Essas atitudes dentro de nós. Deus nos ordena, Deus nos delega algo, mas nós procuramos outros caminhos. E talvez, como Jonas, não era nem dar uma mãozinha para o Senhor seguindo outro caminho, mas é dificultar as coisas.
dificultar as coisas. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão dificultando o evangelho do Senhor. As pessoas elas estão dificultando o crescimento da igreja de Deus aqui na terra. Mas por quê? Porque estão seguindo outros caminhos. Não estão debaixo da palavra, não estão querendo seguir aquele curso que Deus está direcionando. Aí passamos por situações na vida. Precisava de Jonas ser engolido por um grande peixe? Não precisava. Não precisava. Se ele tivesse ouvido a voz do Senhor e ter vivido o que o Senhor ordenou, estava tudo tranquilo. Quando o Senhor nos ordena algo, é porque tem propósito naquilo. Quando Deus nos leva para algum lugar, é porque tem propósito naquilo. Ou será que Deus vai nos colocar no barco furado? Ou será que Ele vai nos levar para um lugar e depois vai nos abandonar? Jamais Deus vai fazer isso com seus filhos. Em nenhum momento Deus faz isso. Olha só que Deus ainda teve misericórdia de Jonas. Deus ainda teve misericórdia de Jonas. Ele foi engolido por um grande peixe, mas ele não foi morto. Ele não foi estraçalhado. Ele não foi dilacerado pelos dentes do peixe. Mas ele estava passando por um processo difícil. Talvez aqueles 3 dias e 3 noites que ele passou dentro daquele grande peixe, talvez foi um momento de reflexão, de parar e analisar a sua história, a sua vida, a ordenança de Deus, e voltar para o caminho. Talvez é necessário que isso aconteça. Em Êxodo capítulo 4, também no verso 10, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Olha só. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aí, mais uma vez, Moisés, com suas dificuldades, com suas limitações, ele fala para o Senhor. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Vem cá, irmãos. Vou terminar de concluir aqui. Então o Senhor se irou com Moisés e lhes disse, você não tem irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está indo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Agora vem cá. Deus mais uma vez fala com o Senhor, tentando sair daquela ordenança que Deus tinha dado para ele, daquela incumbência que Deus o delegou, certo? Fala, Senhor, envia outra pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui para a igreja. Quando Deus te levanta, Ele não vai colocar outra pessoa no lugar, certo? O que é para você fazer e acabou. Moisés tentou. Senhor, envia outra pessoa, envia outra pessoa no meu lugar. Eu não sei falar bem, vem cá. Você não sabe falar bem, não, meu irmão? Vem cá. Deixa eu te fazer um favorzinho aqui. Vou te fazer um favor. Você não tem um irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Leva ele contigo. Ele já está vindo ao seu encontro, tá? Eu sabia que você ia questionar isso, eu já estava enviando ele vir lá para cá para encontrar com você, porque eu sabia que você ia me questionar isso.
Agora, a questão é o seguinte, ele vai ser seu porta-voz. Só que o que eu tenho com você é com você e acabou. O que eu tenho para fazer através da sua vida, eu não vou usar outra pessoa. Eu não vou usar outra pessoa, é você e acabou. O que eu deleguei para você é para você, meu irmão. Não tenta passar para as outras pessoas o que é para você fazer. Sabe por quê? Deus pode cumprir o propósito dele na terra, na vida de qualquer pessoa. Mas Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu João. Deus escolheu Paulo. Saulo, né? Depois se tornou Paulo. E aí? Só que entre esses nomes está o meu e o seu. Entre esses nomes está o nosso. E aí? Nós vamos passar uma ordenança que Deus delegou para mim, para o outro fazer? Nós vamos deixar que a outra pessoa faça aquilo que era para nós fazer? Então está faltando o quê? Posição. É se posicionar. É olhar para Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. Mas, infelizmente, hoje nós estamos no eis-me aqui, mas estamos de braços cruzados. Dói, irmãos, dói, porque é a realidade da igreja. É a realidade da igreja. O tempo de Moisés ser usado por Deus já foi. O tempo de Abraão ser usado por Deus já foi. O tempo de João preparar o caminho para Jesus foi, já foi. Agora é o nosso tempo. É o tempo da igreja agora. É o meu e o seu tempo de nos posicionar diante de Deus. O problema é que nós estamos que nem Moisés, nos limitando. Eu não posso, Senhor, eu tenho deficiência. Eu não posso, Senhor, eu não sei falar bem. Eu não posso, Senhor, por isso e por aquilo. Eu não posso, Senhor, eu não tenho condições financeiras. Eu não posso, Senhor, porque eu não conheço a Tua palavra. Eu não posso, Senhor, porque eu não sei ler. Eu não posso, Senhor, porque eu não tenho estudo. Eu não posso, Senhor, porque eu não tenho teologia. Eu não posso. Deus está apenas, vai. Eu te instruirei. Eu falarei para você, eu falarei o que você deverá falar. Eu te mostrarei o que você deverá falar. Então vem cá. Não precisa saber ler. O que precisa é se posicionar. Não precisa você ser teólogo. O que precisa é você se posicionar. Ouvir a minha voz. E obedecer. Infelizmente, vocês ouvem a minha voz, mas não me obedecem. Está faltando o quê? Posição. Está faltando posição. O que Moisés estava tentando fazer com Deus? Deus já sabia. Ele ia falar, passa esse cargo para outro. Aqui, quando Deus enviou Arão para auxiliar Moisés, não isentou ele da delegação, não, certo? Moisés teve que fazer. Ele teve que ir lá falar com o faraó. E não foi uma vez que ele teve que ir lá, não. Foram várias. Ele ia, não, beleza. Aí quando não dava nada certo, ele tinha que voltar lá de novo, aí tal, e vinha a praga, e vinha outra, e vinha outra, e vinha outra, e vinha outra, porque Faraó não obedecia, não acatava o que o Senhor estava ordenando. Então não foi uma vez. Foram várias vezes que ele teve que ir perante Faraó. Aí fica para nós a instrução. É mais fácil obedecer ao Senhor do que tomar caminhos tortuosos que nós achamos que está correto. Para Moisés, Deus delegar uma pessoa, um exemplo como Arão, seu irmão, seria mais fácil, porque Arão já sabe falar, tem boas falas, sabe chegar a um rei, a um líder, a um governante, a um faraó, sabe conversar, sabe ministrar, sabe interagir, sabe entender o que o outro está falando. Mas vem cá,
o que Deus quer fazer através da sua vida, Ele não vai fazer através da vida do outro. O que Deus vai fazer através da minha vida, Ele não vai passar essa incumbência para outro. Então eu tenho que me posicionar. Eu tenho que estar debaixo dessa autoridade. Eu tenho que estar atento à voz do Espírito Santo. Eu tenho que estar atento. Se eu não me atentar à voz de Deus, eu vou tomar rumos tortuosos na vida. E depois quero questionar Deus. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que o quê, meu irmão? Por que o quê? Você não ouve o que eu falo. Você não vive o que eu falo. Você não prega o que eu... Você não faz o que eu te ordeno? Está querendo o quê? Você quer me culpar eu? Está que nem Adão? Mulher, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Mas a minha ordenança estava com você. Para não comer do fruto. Você comeu porque você quis. E aí? Não adianta querer dar aquele jeitinho brasileiro. Para tentar se abster do castigo. Atos capítulo 9. Também no versículo 10. Atos 9. Também no verso 10. Olha só. Saulo, ele teve encontro com Jesus ali. E ali ele ficou cego. E Deus envia. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. O que Ananias responde? Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes a mão para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O que era perseguidor, que fazia os outros sofrer, passou a sofrer pelo nome do Senhor. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Agora, entendam uma coisa. Saulo, um dos maiores perseguidores de cristãos, matava cristãos só para ver o tombo cair e se alegrava com isso, aplaudia, certo? Ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus precisava haver uma ação de uma terceira pessoa. Deus levanta quem? Deus levanta Ananias. Ananias, numa visão, vai lá ao encontro de Saulo e vai lá e fala para ele, ministra para ele. Vai lá. Tá bom?
Aí Ananias, Senhor, esse homem é famoso pela sua história, né? Esse homem é tenebroso. Eles estão perseguindo os seus santos. O Senhor, mais uma vez, fala com ele, vá, vá. E Ananias, prontamente, ele obedeceu. Mesmo temendo a morte, ele obedeceu à voz do Senhor. E ele foi até Judas, a casa de Judas, e lá impôs as mãos sobre Saulo, e Saulo recuperou a visão, e não só recuperou a visão, foi batizado pelo Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. O que Deus delegar a Ananias fazer, ele ia colocar para outra pessoa fazer? Não. Se Ananias não fosse lá, ele tinha abortado todo o projeto de Paulo. Ele tinha abortado todo o projeto de Deus na vida de Paulo e na vida daquela sociedade. Ou seja, Ananias, ele podia não ter visto nenhuma obra. Ananias podia ter visto, Senhor, eu te sirvo alegremente meu coração, faço isso, faço aquilo, sou um servo do Senhor idôneo, faço as coisas pelo Senhor. Ele pode não ter visto os frutos dele. Mas os frutos de Ananias também estão carregados junto com Paulo. Porque se ele não tivesse ido lá, quem teria ido? Sabe, irmãos, tem coisas que Deus delega para a gente fazer, Atrás dessa ordenança do Senhor tem todo um contexto, tem toda uma história. Tem todo o mover do Espírito Santo. Então não seja você um impedidor da obra de Deus. Não seja você um bloqueador da obra de Deus. Não tente apartar um projeto, uma grande história que Deus quer construir na sua vida e através da sua vida. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Sabe, isso é magnífico. Nós temos esse privilégio de ir pela ordenança do Senhor, porque Deus nos ordena, Deus nos direciona. E quando Ele fala para nós ir, Ele está presente. Quando Ele fala ir até em lugares como Ele ordenou a Ananias, Deus já tinha convertido o coração de Saulo. Então Deus não estava enviando Ananias para a morte. Deus estava enviando Ananias para um grande propósito. E podemos ver que esse propósito foi tão grande que Saulo não só recuperou a visão, mas ele foi cheio do Espírito Santo. E através desse ser cheio do Espírito Santo, todo um contexto, toda uma história foi se formando dali para frente. Que é onde podemos ver as cartas paulinas. Então tem todo um processo, tem todo um aparato. Quando Deus ordena algo, tem grandes coisas para Deus realizar. Coisas maravilhosas. Só que nós estamos com a nossa mente tão limitada, tão bloqueada, que nós não conseguimos enxergar o grande agir de Deus através de uma pequena ação que Deus nos pede. Sabe? Talvez, igual na vida de Ananias, quem põe as mãos sobre Saulo. Sabe, irmãos? É um pequeno gesto, mas é uma ordenança, é uma obediência ao Senhor. Tem um tamanho que Deus recebe aquilo, sabe? Com alegria no coração. Eu ordenei, meu filho foi. Cumpriu-se o propósito. E através desse propósito se cumprir, eu vou cumprir novos propósitos em outras áreas, em outros tempos, em outras épocas. Eu farei. Só que hoje nós estamos com a mente tão limitada, com as nossas preocupações tão afloradas na nossa vida, preocupado com isso, com aquilo outro, que nós estamos deixando de obedecer a Deus. Isso caracteriza pecado também. Sabe, irmãos, nós precisamos ter mais um pouco de consciência com Deus, com a palavra dele, com as ordenanças que ele tem trago para nós. Vamos fazer. Hoje, como Jonas, nós pré-julgamos as coisas. Ah, fulano não tem mais jeito. Isso aí só
Sabe, nós estamos assim como Jonas. Infelizmente é a realidade da igreja atual. Nós nos limitamos, colocamos bloqueio nas coisas de Deus. Sabe, não sejamos nós juízes entre os homens. Não sejamos nós juízes das coisas que Deus quer operar. Não sejamos nós sábios o suficiente para poder delegar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Opa, então eu não preciso da ordenança de Deus. Vamos voltar em Jonas capítulo 2. Onde está Jonas mesmo, que eu já esqueci? Depois de Oséias. Antes de Miqueias. Olha só, irmãos, depois que ele foi engolido, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Em Jonas, capítulo 2, Jonas faz a sua oração. Mas no verso 4 nos chama a atenção. Capítulo 2, verso 4, disse ele, né? Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha só que oração bela e bonita. Eu fui expulso da tua presença, mas eu olharei de novo para o teu santo templo. Irmãos, nunca é tarde para a gente enxergar que nós tomamos caminhos errados. Nunca é tarde para a gente enxergar que nós temos um chamado, que nós temos um propósito com Deus e através de Deus na vida das outras pessoas. Aí no verso 3, vamos lá. O arrependimento de Nínive, para a gente concluir a história. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Irmãos, olha só todo o contexto que Deus tinha através da vida de Jonas. Olha só o propósito de Deus, era salvar toda aquela cidade, do maior ao menor. Do maior ao menor. Agora, quem é Jonas para poder abortar um grande e lindo projeto desse de Deus? Deus ordenou, pregue lá a minha ira, e que eu vou destruir a cidade. Vai lá, pregue. Porque Deus sabia que com essa pregação, com essa mensagem, ia converter o coração daquele povo. Deus sabia que com essa mensagem, que fosse enviada por meio de Jonas, até o maior iria se desprender do seu ego, do seu orgulho, descer do seu trono, de suas vestes reais,
para poder clamar a Deus. Sabe, irmãos, olha só a incumbência que Deus determinou para Jonas. Olha só o legado que Deus estava dando para Jonas. E hoje, muitas das vezes, irmãos, nós estamos como Jonas, tentando abortar vários projetos de Deus através da nossa vida. Sabe? Mas, muitas das vezes, estamos que nem Moisés, Senhor, manda outra pessoa. Não, meu irmão, eu quero usar você. Se fosse para usar outra pessoa, eu já tinha ordenado a outra, ao invés de te chamar. Mas eu estou chamando você agora. Eu quero você. Eu tenho outras pessoas que eu já estou usando em outros lugares. Mas nesse lugar que você está, eu quero usar você. Eu quero fazer através da sua vida uma grande história. Em Jonas capítulo 4, vou ler apenas 2 versículos. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrepende. Sabe, irmãos, Deus depois ali ele dá mais uma instruçãozinha para Jonas ali, coloca Jonas debaixo de uma árvore, depois faz a árvore secar, e ele toma aquele sol ofegante no corpo e fica pedindo a morte. Mas vem cá, quem é Jonas para poder julgar uma cidade inteira? Será que ele não estava sendo juiz demais ali contra aquela cidade? Tudo bem, irmãos, nós olhamos para a nossa realidade hoje e estamos vendo que o mundo está indo de mal a pior. Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar desse fogo do céu? Para queimar essa cidade? Se Deus é misericordioso e compassivo? E se Ele ainda tem almas para agregar que estão lá fora? Nós precisamos, sabe, focar no que Deus está falando e para onde Ele está nos chamando. Sabe, irmãos, o que está faltando em nós é a posição. Vamos nos posicionar. Não é porque eu sou poliglota, não é porque eu sou isso, não é porque eu sou formado em isso, naquilo outro. Não, irmãos. Não tem nada a ver com a nossa formação acadêmica. Nada a ver. Tem a ver com a nossa obediência e a nossa submissão àquele que nos chamou para perfeita e boa obra. É por Ele que nós faremos. É através dele que faremos. Por meio dele que nós faremos essas obras. Seremos como Moisés foi chamado para ser um instrumento nas mãos, como Saulo foi chamado para ser instrumento. Olha só que ministério lindo que Paulo teve. Olha só Moisés na libertação do povo do Egito. Sabe, irmãos, podemos ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Mas para isso nós precisamos tomar a nossa posição. E muitas das vezes nós estamos vivendo como Jonas, querendo nós mesmos castigar os outros, querendo nós mesmos colocar fardo na vida dos outros, nós mesmos querendo se afastar daquilo que Deus nos chama para fazer. Não sejamos assim, mas vamos ser obedientes, vamos estar submissos à palavra de Deus, vamos ter essa posição, vamos ter, porque através da minha vida, Deus tem grandes obras, através da sua vida, Deus tem grandes obras. Vamos viver essas grandes obras? Talvez, irmãos, talvez não veremos esse fruto. Mas lá na frente, lá na glória, talvez, Deus nos mostre. Está vendo, irmão Luquésio? Você pregou, você falou para fulano, você lá no seu trabalho pregava o meu amor, pregava o evangelho. Lá no seu trabalho você fazia, você era bom testemunho, você era isso, era aquilo.
Você não viu que aquela pessoa que você ministrou, ela se converteu, mas eu estou te mostrando aqui. Está vendo aquela pessoa que você ministrou dentro do ônibus? Pois é, você nunca mais viu ela na vida. Mas através daquela pregação que eu te usei para você falar com aquela pessoa dentro do ônibus, ela se converteu. E olha, ela também hoje está escrita no livro da vida. Então, irmãos, talvez nós não podemos ver alguns frutos nossos, do nosso trabalho, mas ele está lá. Como aquela viúva pobre das ofertinhas, ela está lá. Sabe, então vamos nos posicionar, vamos ouvir a voz de Deus, vamos deixar de desculpas. Muitas das vezes nós temos desculpa para apresentar para Deus: Senhor, não sei falar, Senhor, eu não conheço, Senhor, não sei ler, Senhor, eu não enxergo, Senhor, sabe? São tantas desculpas que nós apresentamos para Deus, que Deus, filho, eu te conheço por dentro e por fora, eu sei das suas limitações, mas eu quero te usar do mesmo jeito, da mesma forma. As suas limitações não são problema para mim. Os seus medos não são problemas para mim. Vai, pode ir. Pode ir. E lá no caminho, se você der um erro, deslizar, eu te endireitarei. Eu falarei contigo: opa, volta para o caminho. Se alinhe, se aprume. Mas vai. Amém? Se coloquem de pé. Oremos. Curva a tua cabeça. Você sabe que você tem chamado. Você sabe. Isso é inegável. Que Deus te escolheu. Que Deus te chamou. Sabe, não é apenas para estar sentado num banco de igreja. Por trás desse chamado, tem um outro grande propósito. Então deixa eu te usar, deixa eu conduzir você, deixa eu te guiar, deixa eu te direcionar, deixa eu colocar palavras nas suas bocas. Deixa eu ministrar através da sua vida. Não me apresente desculpas, porque eu conheço todas elas. Eu conheço suas limitações, eu conheço seus medos. Eu conheço os seus anseios. Eu sei dos seus sonhos, eu sei dos seus projetos. Eu não esqueci. Por mais que vocês me tenham como tardios, eu não esqueci de vocês. Mas me convém eu te usar na vida de outros. Me convém você ser instrumento nas minhas mãos. Vocês vão ecoar o som que eu quero ouvir. Então não tenha medo quando eu te enviar. Não tenha medo quando eu te enviar a um gadareno. Não tenha medo quando eu te enviar para libertar o povo do Egito. Não tenha medo quando eu te chamar para sacrificar o teu filho. Não tenha medo de renunciar àquilo que eu pedi para você renunciar. Não tenha medo de dizer não quando te oferecerem do fruto proibido. Não tenha medo quando eu te chamar no redemoinho de fogo. Não tenha medo quando você se apresentar diante de uma sarça ardente.
Não tenha medo quando você ouvir a minha voz. Não tenha medo quando você se deparar por situações difíceis, porque ali eu estou para te conduzir, para colocar palavras nas tuas bocas, para te dar sabedoria, porque eu estarei lá, presente, no momento de dificuldade, de angústia e de medo, porque a tua carne, ela pode se amedrontar, mas eu colocarei dentro de você o meu espírito que não se amedronta e nem se acovarda, que pelo sopro da minha boca as trevas se dissipam. Então vai, abraça a minha ordenança, agarre ela com força, mas vai, pregue a minha palavra, ame o teu próximo, viva o evangelho, testemunhe de mim, mas vai, eu te chamei para isso, eu te ordenei para isso. Não é o inferno que vai te parar, não são endemoniados que vão te parar, não são governos, não são reis, não são Estado, não é o mundo que vai te parar. Porque quando eu envio, eu já preparei o caminho. Se tiver difícil para andar sozinho, eu levanto o Ananias para ir com você. Eu envio Arão para andar com você, para falar no seu lugar. Mas se posicione diante de mim. Porque eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus zeloso. E tem muitas almas lá fora que eu ainda tenho para agregar neste lugar. Tem muitas almas lá fora que estarão comigo aqui me adorando, me glorificando, me exaltando. Eles não vão se perder. Sabe por quê? Porque eu levantei vocês para falar. Eu levantei vocês para pregar. Sabe por que elas não vão se perder? Porque hoje vocês se posicionam. Chega de me apresentar desculpas. Chega de se amedrontar, de se acovardar, de serem juízes sobre si mesmo. Não tome caminhos difíceis mais. Apenas obedeça a ordenança que eu lhe dei. É por meio dela que você viverá. Está na hora. Está na hora de eu cumprir através da sua vida grandes projetos meus. Mas eu não esquecerei de ti, como eu não esqueci. Talvez você tenha falado, está difícil demais, está ruim demais, está cansativo demais. Mas não é hora de parar. Porque aquele que te chamou, ele não dorme. Ele está vendo a sua luta, ele está vendo a sua peleja. Mas eu te chamei para você viver o meu propósito e não o propósito do mundo. Ninguém pode dar valor para você, mas eu dou. Ninguém pode te enxergar, mas eu te enxergo. Ninguém pode te ver, mas eu te vejo. Você pode não ter valor para os homens lá fora, mas para mim você tem. Então se submeta à minha palavra. E viva o que eu tenho para você. Você verá grandes coisas acontecer, sinais e maravilhas. Obras maiores do que essa farão, está na minha palavra. Basta vocês crerem e ter atitude, se posicionar. Esta é a hora.
E eu te chamo, eu te convoco, você está no meu exército. Você está no meu exército. Soldados meus não são abatidos. Soldados meus enfrentam. Soldados meus não baixam a guarda. Soldados meus obedecem à voz do general. Que o general da igreja é Cristo. Contra ele não pode ninguém. Não, o inferno pode. Contra você também ninguém será. Pode até se levantar. Mas o teu espírito, a tua alma está em mim. Permaneça em mim. E eu te fortalecerei. Mas volte para o caminho. Se posicione. Não tenha atitudes apenas de servo, mas tenha de filho também. Eu tenho vocês como filhos. Eu olho vocês com o meu olhar de pai. Então vem, agregue-se a esse meu amor, a este ministério no qual te chamo, no qual te convoco. Ministério esse que não é pautado em 4 paredes ou placa. Ministério esse da minha palavra, da verdade, da justiça, da santidade, da perseverança. Sejam meus instrumentos aonde eu te enviar. Amém. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela palavra, pelo despertar. Obrigado, Deus, pela tua voz. Obrigado, Deus, por nos chamar, por nos convocar, por nos alistar, ó Pai, no teu exército. Obrigado, Pai, mais uma vez, porque tu és grandioso, misericórdia, justo, Pai. Obrigado, Deus, que não sejamos como Jonas, Pai, tentando fugir, Senhor, do teu propósito. Não sejamos, ó Pai, muitas das vezes como Moisés, tentou se apartar do chamado, Pai querido, Pai amado, mas sejamos, ó Pai, obedientes à Tua palavra em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus, que não venhamos apresentar desculpas, Pai, mas que venhamos nos posicionar, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e cumpra sim, Pai, através da minha vida, através da vida da Tua igreja, o propósito que o Senhor tem através de nós, porque nós somos instrumentos, Pai, o Senhor nos chamou, Senhor, o Senhor nos alistou, Pai, para o Teu exército, e nós estamos aqui, Pai, para romper com as barreiras, com as dificuldades, para ir adiante, Pai, nessa batalha, nessa luta, Pai, que está travada. Então, Deus, tem almas afora para ser agregada. Eis-me aqui, Senhor, me chama, me leva, me envia, Pai, para que essas almas possam encontrar o Senhor e a salvação, em nome de Jesus. Assim como Saulo, Pai, teve um encontro com Jesus, e essas pessoas também possam ter, em nome de Jesus. Seja eu, Pai, instrumento nas Tuas mãos, seja esses irmãos que estão aqui, Pai, seja eles instrumento nas Tuas mãos também, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. E não queremos mais, Pai, abortar projeto nenhum do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cumpra na nossa vida o que o Senhor tem para cumprir. Faça na nossa vida, Pai, o que o Senhor precisa fazer. Faça através da nossa vida, Pai, o que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Voltamos para o caminho. Queremos, Pai, ser usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Pai, seja pregada, Pai, por nós. Não apenas por palavras, mas também por ações, por atitudes e por escolhas. Em nome de Jesus. E que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Que a bênção de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E todos digam amém. E de em paz, que Deus os acompanhe.